Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O tempinho hoje tá fechado, mas tá ótimo. Graças a Deus. Olha o meu jardim, tá? E hoje vocês estão querendo saber, né? Qual o título de hoje, né? Sobre o que eu vou falar hoje. Ontem eu não lembro mais direito o que eu falei ontem, mas hoje eu vou falar sobre a consequência do pecado, né? Às vezes você fala assim, né? Às vezes as pessoas, né, acham, falam, não tem nada não. Aí tem meio que preguiça de sair do pecado, achando que não vai haver consequências, mas infelizmente há consequências gravíssimas, gravíssima mesmo, né? Eu soube de uma pessoa que essa pessoa, ela tinha se afastado do caminho do Senhor Jesus. Ela tinha se afastado e começou a andar com pessoas que não devia, né? Ali aquelas pessoas que ele devia estar andando, ele deveria estar falando da palavra de Deus. Mas ele começou a andar com pessoas que ele não devia ter andado, né? E um dia ele estava junto lá com essas pessoas e a polícia foi chegando. Essas pessoas deviam fazer as coisas erradas e saíram correndo, né? E ele, sem entender, porque também estava muito assustado, ele correu também, né? Ele correu. E quando ele correu, a polícia meteu tiro, né? Porque, né, de alguma forma, eles tinham que. Os policiais achou que tinha que parar, né? As pessoas. E meteu tiro, meteu bala. Não quis saber em quem. E, gente, parece que uns 3 tiros pegou nele. E ele caiu ali. E os policiais foram atrás dos outros, né? E ele ficou ali ensanguentado. O povo, a família dele chegou, levou ele para o hospital, né? E infelizmente, né, ele perdeu a salvação dele, né? Então, a gente sabemos que, né, que há consequências quando pecamos, quando erramos, né? E ele estava, como a família dele falou, ele estava fazendo o que era errado ali, junto com as pessoas que ele estava, os amigos, né, que se diz amigo, que não são amigos, né? Nosso amigo é Jesus, né? Ele estava fazendo o que era errado ali, ele estava pecando, né, contra Deus, né? E, infelizmente, as pessoas que vivem no pecado, tem umas que se iludem, né? Falam, não, não vai acontecer nada, não. Mas muitas sabem, né, que as consequências vão ser graves, né? Se não se arrepender, se não houver um arrependimento, porque, né, tem que haver um arrependimento. Quando há um arrependimento, ninguém precisa dizer assim, mas fulano se arrependeu, e agora? Vai para o céu? E agora? Deus perdoou, quer dizer, Deus perdoou? Sim, se houver um arrependimento, se a pessoa decidir viver realmente para Jesus, né? Deus, ele perdoa sim, Jesus, ele perdoa sim. Porque Jesus, ele mandou o seu filho na cruz do Calvário para perdoar nós dos nossos pecados. Mas aquele rapaz, ele perdeu o direito da salvação, né? E a gente sabe, eu contei um dia dessa história, né, falando sobre Adão e Eva, que Adão e Eva tinham pecado, mas eu não falei talvez sobre as consequências, né, que eles tinham, que aconteceu na vida dele. Houve uma consequência, né? Eles perderam o direito de estar no paraíso, que o paraíso era lindo, né, como eu falei. Paraíso lindo, lindo. Não comparo que era aqui, não. Aqui eu já acho lindo, né, mas imagina o paraíso. Então o paraíso era lindo, ele perdeu, né, o direito de estar no paraíso. E a mulher teve que sentir dor de parto. Você sente dor de parto? Pronto. Foi através disso. A mulher não estava sentindo dor. A mulher não ia precisar sentir nada. A mulher ia poder viver uma vida tranquila, né? O homem também podia viver uma vida tranquila, mas por causa do pecado, né? A mulher tem que sentir dor do parto. O homem tinha tudo, né, de comida ali naquele jardim. O homem tem que trabalhar duro, né? A palavra de Deus fala que tem que trabalhar duro para poder sustentar ele, a família dele, né? Filho, tudo. Então, muitas consequências aconteceu e outras mais, viu? E outras mais aconteceu por causa do pecado, né? Então, o que acontece? Ninguém pense que o que faz de errado, infelizmente, não paga, não paga.
A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? É a morte, morte espiritual, morte carnal, como que aconteceu com esse rapaz que eu falei para vocês, né? Que tinha se afastado de Jesus, né? Não queria mais saber de Jesus. Então, o que acontece? Houve a morte carnal, carne nele. Mas também tem a morte espiritual, que é aquela morte onde a pessoa desanima espiritualmente, né? Tem a morte espiritual, né? Tem gente que acha que às vezes alimentando outra pessoa, ajudando outra pessoa, não sei o que lá, né? Tem Jesus Cristo, ele, ele quer só isso, só precisa isso para poder herdar o reino dos céus, né? Só que a palavra de Deus fala que não é só ele fala que não é só assim, de coisas que nós fazemos, não. Nós temos que servir Ele de todo o coração. Ele quer ver se nós estamos servindo, né, de coração, né? Ele quer saber se nós estamos servindo de coração, servindo de corpo e alma, né? Então, não adianta, né? Porque qualquer pessoa pode ajudar. Uma pessoa, um mendigo na rua, né? Eu conheci não, mas eu vi relato de pessoas que eram pessoas super, que faziam as coisas contra Deus, que era até não acreditava em Deus, né? Maltratava o nome de Deus, falava coisas feias do nome de Deus. E essas pessoas, elas ajudavam outras pessoas. E a gente sabe que não é só ajudar, não é só ajudar que você tem direito à salvação, de jeito nenhum, né? Pela sua fé em Cristo Jesus, né? Por você viver realmente para Jesus, você andar na palavra de Deus, né? Viver a palavra de Deus. E quando fala sobre que o salário do pecado é a morte, olha, é aquela pessoa que não se arrepende do pecado, porque tem aquela pessoa que faz o que é errado, gente, mas e não se arrepende, viu? Não se arrepende de jeito nenhum. Não se arrepende do que está fazendo de errado e não está nem aí com as consequências, não está aí que magoe pessoas, não está aí que machuque pessoas, não está aí para nada, entendeu como é que é? Só quer saber da sua vida. Então, o que acontece? Há consequências sim, tem que haver um arrependimento para poder não haver consequências, tem que haver um arrependimento. Enquanto há vida, há esperança, isso é verdade, como o povo fala, né? Enquanto há vida, há esperança. Você tem a oportunidade de se arrepender, se arrependa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabemos o dia de amanhã. Em Romanos 6:23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte. E na Bíblia, viu? A palavra de Deus, ela não mente. Quem falar que mente, infelizmente, vai ter que responder com Deus, né? Se a Bíblia está mentindo. É mais fácil o maligno mentir. Mas a Bíblia não mente, a Bíblia não é mentirosa, né? Pode ter um significado, algumas letras diferentes, mas se você procurar o significado é o mesmo, amém? Aí fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, né? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a salvação pelas obras, é um dom. É a salvação, não pelas obras. O dom gratuito de Deus é a salvação, não pelas obras. Né? Não pelas obras. É um dom de Deus. Né? É um dom de Deus para a vida de cada um de nós que buscamos, que corremos atrás. Porque também é muito fácil, né? Se a gente, para poder dar o reino dos céus, a gente só dá uma cesta básica para quem precisa, ajuda quem precisa, é fácil demais, né? Mas não é assim, não. De jeito nenhum. Temos que servir a Jesus, temos que se afastar do pecado, temos que procurar estar andando em santidade, temos que procurar estar fazendo o que é correto, o que é certo, né? A gente vê muitas pessoas em televisão acontecer isso, né? Eles vão lá e mostram na televisão o que eles fizeram, que eles deram uma casa, eles deram um carro, que eles fizeram não sei o que lá, eles deram alimentação para aquelas pessoas. Ah, mas não é. Deus conhece o coração. Deus sabe quem você é aqui dentro. Deus sabe quem você é aqui dentro, o que está acontecendo aqui dentro com você. Deus sabe das maldades do nosso coração. Deus sabe
das bondades do nosso coração. Ele conhece o nosso coração, né? É igual aquelas pessoas, um exemplo assim, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que vai lá na sua casa, aí vai com um sorriso, né? Ah, falando de tal, eu vim te ajudar, eu vim te dar isso, mas a má intenção. E a má intenção por trás, né? Como houve um relato de uma mulher que ela era vizinha da outra. E os filhos dela estavam em casa. E ela chegou e foi dar uma caixa de chocolate. Aí foi dar uma caixa de chocolate, né? E deu para as crianças. As crianças comeram. Eu acho que você ouviu falar sobre isso. As crianças comeram e elas morreram, né? Então, não é a alimentação, né, que se mostra que uma pessoa é uma pessoa boa, não. Não é a comida, não. Porque eu podia dizer, não, a vizinha era uma pessoa boa, né? Deu chocolate para as crianças, pelo menos ela agiu com boa intenção. Que com boa intenção, né? Não, ela agiu com má intenção. Então, não tem isso. A gente temos que viver para Jesus em santidade, temos que procurar estar arrependido do nosso pecado, né? Para que Deus ele possa nos perdoar e nós possamos viver até em paz, porque é muito bom, né? Você fazer o que é correto, o que é certo, poder dormir, acordar e estar tranquila. Meu Deus, estou tranquilo, né? Estou sossegado. Não tem coisa melhor, né? Então, eu digo uma coisa para vocês. Vamos procurar, né, viver em santidade. Vamos procurar pedir perdão para Deus. Eu sei que às vezes você pode dizer, mas o mundo até hoje não me perdoou. As pessoas me lembram do que eu fiz de errado. Não importa. Não importa que as pessoas te lembrem nada que você fez de errado. Ô besta, ela está tentando parar você, né? Tu tá lindo no caminho aí de Deus. Ela está tentando parar você, lembrando do teu passado. Entendeu? Se você pediu perdão pelos seus pecados ao Senhor Jesus, ele apaga, ó, ele pega uma borrachinha e apaga os seus pecados e acabou. Você vai ter direito à salvação? Sim. Tá? E que Deus abençoe a sua vida. Mas temos que pedir de coração, né? E não errar mais. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? A salvação é de graça, não precisa nós fazermos nada para poder nós sermos salvos. Lógico que se alguém precisar, né, de alguma coisa, a gente temos que ajudar sim, né? Mas que isso não seja o essencial para você achar que você está sendo salvo, não. Não. Não pode pôr na cabeça, eu estou sendo salvo porque eu ajudo fulano de tal. Jesus vai me salvar porque eu faço muitas coisas boas, eu dou dinheiro para o povo, eu dou casa para o povo. E aí, e o coração? Você acha que Deus não sabe o coração? Você acha que as pessoas podem enganar Deus dando dinheiro, né? Ajudando as pessoas? Não. Deus, ele conhece o profundo, o coração de cada um, tá certo? Então, que você possa adorar a Deus com seu coração, né? Ajudando as pessoas sim, porque tem que existir as duas coisas, a fé e as obras. As obras é o ajudar e a fé em Cristo Jesus, né? Que você possa ajudar as outras pessoas, mas que você possa ser temente a Deus, né? Obediente a Deus. Eu não quero nem saber de Deus. O que é isso? Mas eu ajudo muitas pessoas. Não. Tem que obedecer a Deus, sim. A palavra de Deus, sim, né? Se fulano errou, se fulano pecou, faça a sua parte e ore por fulano de tal, para que ele venha se arrepender antes de ele não ter chance mais, né? Como eu contei a história para vocês, né? Uma pessoa que eu conheci, ele se afastou, né? E depois que ele se afastou, aconteceu isso dele estar com amizades erradas, ele acabou morrendo e ele não teve chance, né, de ser salvo. Não posso dizer que ele teve chance de ser salvo, porque ninguém estava lá, né? Eu sei que Deus ouve o coração, mas as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não. As coisas de Deus têm que ser certinho. Desde aquela época, que as coisas de Deus eram tudo certinho, desde a época do tabernáculo, as coisas de Deus eram certinhas. E hoje não vai ser diferente. Para poder nós aceitarmos Jesus, tem que ser bem direitinho, né? Então, que você possa estar se arrepender de seus pecados, né? Realmente, quando o pessoal fala pecar é humano, realmente, pecar é humano, porque enquanto a gente estiver nessa carne aqui, infelizmente a gente acaba pecando. Não se sinta um monstro porque errou um dia, não. Errou algumas vezes, não. Só que eu digo uma coisa para você, se arrependa dos seus pecados de coração e não peque mais, viu? E Deus vai te perdoar
e vai te abençoar, tá? Fica com Deus, continue vocês aqui com essa natureza linda. As borboletas tá passando aqui, ó. Tá passando, não sei se vocês viram aqui ao redor de mim as borboletas, né? Passando. Mas é assim mesmo, tá? Tchau. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Se inscreve no canal, por favor. Por favor, se inscreve no canal. Por favor, dá like assim, ó, tá? E se quiser comente alguma coisa, compartilha meus vídeos, tá certo? Porque sempre tem alguém, né, que precise ouvir a palavra de Deus, ouvir alguma coisa, né? Que é falado assim, eu faço com todo o meu coração. Tudo que eu falo, que eu faço com todo o meu coração, tá? E eu não falo especificamente para uma pessoa, eu falo para todo mundo. Todas as mensagens que eu passo é para todo mundo, pro grande, pequeno, pro gordo, pro magro. Eu faço para para a pessoa que não é evangélico, para a pessoa que é evangélico, para a pessoa que se desviou ou não, né? Eu falo, as minhas mensagens é para todas elas, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus proteja e guarde. Agora vem meu jardim lindo aqui. Tchau.